Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é em Geografia. E para iniciar nossa aula, hoje teremos uma participação muito especial. Participação da professora Francisca, que vocês já conhecem. Vamos recebê-la? Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos cantar uma música muito legal. Uma música que foi escrita por Vinícius de Moraes. É um poema cantado. Vamos iniciar? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Muito bem, crianças, gostaram da nossa música de hoje? Obrigada, professora Francisca, pela sua participação. Por nada. Tchau, tchau, crianças. Muito bem, crianças. A nossa música, que é um poema cantado de Vinícius de Moraes, ele fala de uma casa. Uma casa que foi construída com muito amor. No final da canção diz o quê? Na Rua dos Bobos, número 0. Então, o que ficou da casa foi somente o Rua dos Bobos, número 0, o endereço, certo? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, o espaço vivido. O que é esse espaço vivido? O espaço vivido é onde vivemos, onde convivemos com as pessoas da nossa família. Tem a escola, que é um espaço vivido. Na escola nós convivemos com os professores, com os colegas da escola, com os outros funcionários. Tem outros espaços que nós convivemos. Tem a igreja, que também é um espaço. Tem o parquinho. Geralmente tem um parquinho no seu bairro, na sua rua. Hoje nós vamos falar de alguns espaços. O primeiro espaço que nós vamos falar é a casa, a moradia das pessoas. Existem diversos tipos de moradia. Hoje nós vamos falar da casa. A nossa canção de Vinícius de Moraes justamente falava de uma casa que não tinha teto, que não tinha parede, não tinha chão. O que é que precisa para fazer uma casa? Uma casa, ela precisa de um telhado, ela precisa ter paredes, ter o chão. Cada pessoa tem a sua moradia de acordo com as suas condições financeiras ou de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua necessidade, de acordo também com a sua região. Hoje, a casa que eu trouxe para vocês é uma casa da nossa personagem, da Mica. Lembram da Mica? Na aula passada, nós falamos que a Mica, uma história bem legal da Mica. Ela recebeu na sua casa uma visita muito importante. Mas naquela história só aparecia a sala da Mica. Hoje nós vamos conhecer a casa da Mica. Vamos conhecer como é a casa da Mica por dentro. Essa é a Mica, a nossa personagem. A casa da Mica é uma casa pequena e tem 4 cômodos. Vamos descobrir quais são esses 4 cômodos da casa da Mica? A casa da Mica é uma casa que tem a cozinha, o quarto, uma sala, tem a cozinha, uma sala, um quarto e um banheiro. Estes são os cômodos da casa da Mica, a nossa personagem.
Como eu falei para vocês, existem as casas são de diferentes tipos. Tem casas que são bem maiores, que são bem grandes, tem mais de um quarto, outras tem mais de uma sala, tem mais de um banheiro. Existe também as casas que têm apenas 2 cômodos. A cozinha, 2 cômodos, onde tem a cozinha e a sala, tem um quarto ali, tudo juntinho. Outras também têm apenas um cômodo. Ali fica a cozinha, a sala, o quarto. Geralmente, o banheiro fica fora nesse tipo de casa, que só tem um cômodo. Fica afastado da casa. Mas existem casas que são bem maiores, que têm outros espaços, que tem garagem, que tem uma área externa, lavanderia. Como é a sua casa? Você já parou para pensar? Você já analisou como é a sua casa? A casa da Mica, ela tem apenas 4 cômodos. A Mica mora num bairro que é bem tranquilo. Aqui nós temos a representação do bairro da Mica. Então, será que no bairro que a Mica mora tem apenas a casa dela? Não, a casa que a Mica mora tem outras casas. Tem também prédios. Tem prédios no bairro que a Mica mora. Os prédios também são uma residência, são um tipo de moradias. No prédio moram diversas famílias, cada uma em seu apartamento. Ainda no bairro da Mica, tem uma escola, a escola onde Mica estuda. A escola também é um espaço de convívio. No bairro da Mica, também tem uma igreja. A igreja também é um espaço de convívio. Na igreja, podemos participar dos cultos, participar de missas. O espaço de convívio são os espaços que nós convivemos. Aqui no bairro da Mica tem a casa dela, tem prédios, tem a escola, tem também uma igreja e tem um campinho de futebol, onde as crianças do bairro jogam futebol. Então, esses são os espaços que a Mica convive no bairro dela. Quando a Mica está na escola, ela passa a conviver com outras crianças, com os professores. Lá na escola também tem diversas dependências. Vocês lembram quais são as dependências que tem na escola? Na escola tem as salas de aula, tem a diretoria, tem a sala dos professores. Na escola também tem banheiros femininos e masculinos. Tem banheiro dos professores. Mas também existe aquelas escolas que não tem todas essas dependências. Tem escolas que são bem menores. Tem apenas sala de aula e a cantina, que é onde é servido o lanche. Outras escolas, como as escolas rurais ou escolas indígenas, também são diferentes. Tem outros tipos de dependência, mas tem a mesma função. A função de educação, de levar educação aos alunos, aonde podemos aprender muitas coisas legais, certo? O campo de futebol que tem no bairro que Mica mora é um campinho que serve também de convívio para as crianças do bairro brincarem. Então, quando as crianças estão brincando no campinho, elas estão se socializando umas com as outras. Também é importante seguir algumas regrinhas para que a convivência seja agradável. A igreja que tem no bairro da Mica, ela serve para que os moradores da casa, do bairro, participem dos cultos, ou de missas, ou de alguma reunião que tenha naquele local. Então, crianças,
O espaço de convívio é onde você convive. Aí no seu bairro, na sua comunidade, no lugar que você mora. O espaço de convívio, ele está presente no nosso cotidiano. Você já pensou quais são os seus espaços de convívio? Quais são os espaços os locais que você vai, que você convive aí no seu bairro? Na sua rua, por exemplo. O que tem na sua rua além das casas? Tem comércios? Tem lojas? Tem bancos? Porque tem diversos espaços que tem tudo isso. Aqui no bairro da nossa personagem da Mica, não tem lojas, não tem comércio, tem apenas ruas, tem a escola, a igreja e alguns prédios e várias casas. Mas existem outros locais de convivência que têm outros espaços. No seu bairro, você sabe o que tem no seu bairro? Quais são os espaços que tem no seu bairro? E espaço de convívio também tem em diversos lugares. Por exemplo, quem mora na zona rural, quem mora em fazendas, ou quem mora em sítios, ou quem mora em chácaras. Os espaços lá são diferentes dos da cidade. Lá tem diversos espaços. Tem diversos espaços, né? Espaços de convivência deles. Certo? Agora, vamos nomear os espaços que tem aqui no bairro da Mica. O primeiro espaço que nós vamos nomear é a escola, que até já tem o nome, escola. Mas além da escola, nós sabemos que nós estamos vendo as casas, tem diversos tipos de casas. Então, vamos nomear as casas, tá? Vou colocar aqui. Além das casas, tem os prédios. Muito bem. Tem os prédios. Então, vamos colocar aqui. Tem os prédios. E além dos prédios? Tem a igreja. Muito bem. Tem a igreja. E aqui no bairro dela tem outros elementos. Tem alguns elementos, que é a rua, tem também as árvores, certo? Então, hoje nós conhecemos o lugar de convívio da Mica, o bairro dela. Conhecemos como é a casa da Mica por dentro. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a próxima aula!